Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar, como vocês já puderam ver, mais uma edição do programa Assunto Cidade. Programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais e mais legais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. O assunto hoje, como vocês já podem observar, toda noite recebemos um convidado ou uma convidada especial. O assunto hoje, logicamente, é esporte. E para conversar com a gente sobre esporte, nós convidamos a ultramaratonista e empresária Cristiane Oliveira, que está aqui do meu lado com esse monte de troféu, esse monte de medalha que ela vai passar os próximos 40 minutos explicando para a gente que tanto troféu é esse. Em primeiro lugar, eu vou te deixar espaço só para você dar boa noite para o telespectador, tá bom? Boa noite, Cristiane. Gostaria de dar boa noite para todo mundo, agradecer a oportunidade. E eu estou muito feliz pela oportunidade de estar morando há tão pouco tempo aqui no Guarujá e já estar passando num canal tão importante para o público local. Muito obrigada. Obrigado a você, Cristiane, pela oportunidade de estar mostrando para o telespectador de Guarujá esse trabalho que você faz no mundo esportivo aí, que nós vamos conversar agora. Como vocês já puderam observar, a Cristiane Oliveira, ela é, além de empresária, ela tem uma loja, ela vai falar também sobre a loja aqui no centro de Guarujá, ela é ultramaratonista. Ela não se contentou em correr 42.195 metros, ela queria correr mais, mais. Aí ela corre muito mais do que aquele que é o percurso total de uma maratona. Para que isso, Cristiane? Por que você corre tanto? Como que é? Você vai, logicamente, explicar para nós todo esse monte de troféu, mas como é que uma pessoa consegue correr uma distância tão... 42 mil quilômetros já parece um absurdo aquela maratona, e aí como é que deu essa ideia de ser uma ultramaratonista? Fala do começo para a gente. Tudo começou correndo com a minha mãe, ela já corria há bastante tempo já, e ela me convidou para começar a correr com ela, e eu já praticava outros esportes. E pronto, comecei a correr, fui pegando gosto, participei de algumas corridas de rua de quilometragens menores, de 5, 10 quilômetros com ela, e aí eu tive a ideia de participar de uma maratona. E, sério, um grande desafio para mim, correr 42 quilômetros. E aí eu comecei a treinar bastante para essa maratona. Qual foi a primeira que você correu? Foi em Búzios. Búzios. Eu escolhi especialmente por causa do lugar também, porque tem bastante natureza, eu nunca tinha ido para Búzios, era um sonho conhecer Búzios, e essa maratona dá a volta em Búzios. Então foi muito legal para mim, porque eu conheci Búzios correndo. E essa aí foram 42 quilômetros? Isso, só 42. E aí depois surgiu em você uma necessidade de correr um pouquinho mais? Não, na verdade sim, mas eu me segurei um pouco e aí fui para as montanhas. Aí eu comecei a participar de corridas de montanha, de 12 a 15 quilômetros e de corrida de praia. Então também não era corrida em asfalto, era uma corrida sempre na natureza, que eu gosto bastante, só que em quilometragens menores. E eu ia me segurando, e aí eu fui me segurando por 6 meses, em 2013. E aí eu decidi que eu queria fazer uma ultramaratona. Entendi. E eu não ia deixar de fazer em 2013. E essa de Búzios você chegou em primeiro lugar? Na minha categoria, sim, eu fui a pessoa mais nova a completar a corrida. Você pratica isso da primeira prova, não é muito comum, logicamente, não? Não era comum, até que eu fui a mais nova de todas as edições. Qual é o troféu que você ganhou de Esse Búzios? foi uma medalha maior. Eu tive a medalha de participação e a medalha que eu acho que está no meio. Tá bom, nós vamos mostrar. Que está ali no meio. Nós vamos mostrar já a medalha. Essa medalha. E aí qual foi a sua surpresa? Chegar em primeiro lugar, aí começou a surgir, além da sua vontade, logicamente, de participar de outras provas, começou a surgir o interesse também dos organizadores em ter a sua presença também. Também, mas assim, eu fui para a maratona, mas aí depois eu fui para as corridas de montanha. Aí eu sempre era convidada, né? Porque eu sempre participava, gostava, divulgava bastante. Mas em outra maratona, assim, foi uma super novidade para mim e para todo mundo também. Porque eu fui treinar para os 75 quilômetros de Bertioga até Maresias e acabei sendo convidada para participar das 24 horas. 24 horas? De corrida na pista. Foi da virada esportiva. Certo. Mas eu fui chamada uma semana antes, nem sabia o que era isso, nunca tinha
nem pensado em fazer e fui com essa ideia na cabeça de apenas treinar para fazer 75 quilômetros. E como fui chamada uma semana antes da prova, não tinha nem como treinar, né? Nem mentalizar nenhuma quilometragem nem nada. Então eu coloquei a mesma perspectiva de quilometragem que o meu amigo que me convidou. Entendi. Que era 100 quilômetros, eu já achava assim, eu estava dando risada. Eu já não acreditava, mas aí eu acabei que na segunda hora de prova, rodando na pista de 400 metros, eu decidi que eu ia fazer o máximo que eu conseguisse e não ia parar. Pelo menos para não fazer feio. Não, porque eu estava gostando mesmo. Que eu gostei, porque meu amigo parou logo na primeira hora, não conseguiu encaixar ritmo. E ele já tinha bastante experiência, já é engraçado, né? Ele já tinha bastante experiência e acabou sendo o meu apoio durante as 24 horas. Me ajudou muito, sem ele eu não teria feito essas 24 horas sem treino nenhum. E aí eu acabei fazendo 160 quilômetros e meio e fiquei em segundo lugar geral, para o meu espanto e para o espanto de todo mundo, porque ninguém me conhecia, nem eu mesma me conhecia como ultramaratonista. A 24 horas foi uma virada esportiva. Fez parte, é um dos eventos que tem dentro da virada esportiva em São Paulo. Certo. E qual era o percurso? É numa pista de 400 metros. Ah, você ficava... Isso, fica dando voltas. Certo. E 24 horas direto? Então, você tem umas paradas. Essa modalidade você pode fazer do jeito que você preferir. Entendi. Você pode ir para fazer bastante quilometragem, você pode ir acompanhando os amigos, se divertindo. Você pode fazer quantos quilômetros você quiser. É livre, de acordo com o seu próprio objetivo. Eu não tinha eu não tinha muito objetivo de fazer isso. Então acabou saindo naturalmente, né? Porque eu nem imaginava o que era. E aí na segunda hora que eu decidi que eu não ia parar. E aí eu fiz as primeiras 12 horas sem parar. Comendo, correndo, trocando de blusa, correndo, indo no banheiro. Eu não fui no banheiro. Mas das primeiras 12. 12 horas eu não fui. Aí eu parei para ir no banheiro depois de 12 horas, troquei de roupa e depois continuei. E aí eu gostei bastante do resultado também. Aí eu falei, nossa, aqui é minha praia, mesmo daqui ninguém me tira mais. E aí eu já estava mais confiante que eu ia conseguir fazer os 75 de Bertioga Maresias. Entendi. Fiquei muito feliz. Era um desafio muito grande para mim já os 75. E quando eu fiz os 160, eu falei, agora eu me encaixei no lugar que eu queria na corrida. Você tem noção de quanto você correu nessas 24 horas? Quantos quilômetros você correu? 160 quilômetros e meio. 160 quilômetros e meio. Foram. No total das 24 horas. Ô, Cristiane, você mora no Guarujá? Moro. Hoje eu moro no Guarujá. Você era de São Paulo e mudou para o Guarujá? Isso, eu nasci em Santos. E aí eu fui morar em São Paulo com 12 anos. Fiquei lá até os 24, 25 e depois eu vim para cá. Certo. Tem alguma prova na Baixada? Você falou de Bertioga Maresias? Bertioga Maresias é uma ultramaratona que são feitas em 2 etapas. Pode ser feita em revezamento, onde são divididos em trechos. Certo. E aí cada atleta faz uma parte. Ou solo, do jeito que eu gosto de fazer, né? Que é a corrida inteira 75 quilômetros para você hoje em dia é bico? Não é. Não. Esse Bertioga Maresias é uma corrida, assim, ela tem bastante trecho, bastante percurso plano, que é na praia. Mas esse plano pode enganar, dependendo da temperatura. Entendi. Então, se você não for bem rápido, você pode acabar pegando bastante sol na praia já, bastante exposição, então acaba ficando uma corrida um pouco mais difícil. E também tem os trechos de serra, que são muito duros, principalmente o último trecho, que chega em Maresias. A serra de subida em Maresias, ela não é fácil nem para carro. Imagina correndo os últimos 10 quilômetros de 75. O carro a gente já sobe em primeira, né, às vezes. Exatamente. Né? Você falou que começou a correr com a sua mãe, né? Qual é o nome da sua mãe? Tereza. Tereza, que aliás está aqui nos estudos. A tua mãe já te acompanha ou já ela desistiu? Então, ela sempre achou uma loucura, né? Até maratona. Quando eu fui para Búzios, ela não gostou muito da ideia, mas eu voltei viva e ela falou, então tudo bem. Brincadeira. Pode continuar. Mais ou menos. Porque quando eu fui para 24 horas, eu falei para ela que ia para 24 horas, ela não gostou muito da ideia. E até hoje, assim, ela fica um pouco receosa. Mãe, né? Porque sabe que não é uma coisa que o corpo
se adapta tão facilmente. Tudo pode acontecer durante essas provas, de 24 horas, 48 horas, tem provas de até 6 dias correndo. Então, assim, você se prepara, você faz todo o planejamento, mas mesmo assim o sofrimento faz parte. Dizem que eu estava até lendo uma reportagem que o coração de uma pessoa que pratica ultramaratona, ele tem o comportamento de como se a pessoa estivesse sofrendo um infarto. Se não, eu não sabia. Se chegar no médico e não avisar que ela participou de uma ultramaratona, o batimento cardíaco é equivalente ao de que você estivesse sofrendo um infarto. É verdade? Eu não sabia, eu nunca senti isso não. Então você anda sempre com uma plaquinha, eu sou ultramaratonista. Como é que é a preparação? Existe uma preparação para você participar de uma prova dessa? Existe uma preparação? Qual é o tipo de preparação que você faz para isso? Existe o volume de participação, de treinamento para participar desse tipo de prova, ele é um pouco maior do que alguém que vai participar de uma prova, por exemplo, de 10 quilômetros. Então você tem que treinar mais horas, o treinamento também é um pouco diferente, porque na ultramaratona, sim, você precisa de velocidade, mas você precisa de muita resistência também. Claro. E numa prova de 10 quilômetros, 21 e até 42, você precisa muito da velocidade para você ter um bom resultado. E na ultramaratona você acaba precisando mais de resistência mesmo, para você conseguir comportar. E o treinamento é correr? Tem que correr bastante. Não vou mentir, não. Tem que ter par de joelhos bom para... Qual é a próxima prova que você tem? Eu ainda não decidi. Mas você tem uma noção, assim, mais ou menos. Nós estamos em abril, começo de abril. Então, eu tenho uma que eu estou na lista de espera, que é a Spartathlon, que é só em setembro, mas é uma prova bem difícil, que é uma ultramaratona considerada até rápida. São 246 quilômetros em 36 horas. Mas ainda não está confirmada a minha participação. E, como eu disse, eu estou na lista de espera. Certo. Mas em maio já vai sair a lista final. É na Grécia. Certo. Vai de Esparta até Atenas. Por que a lista de espera? A procura é intensa? A procura é grande. A procura é grande. É um desafio muito grande, então a procura acaba sendo bem grande. E também por causa da própria história, né? Certo. A própria história do percurso. Entendi. Grécia é um lugar muito forte, né? A maratona nasceu lá. Nasceu lá a maratona, exatamente. Né? Agora, o mais agradável da ultramaratona, pelo que você me conta, é logicamente apreciar a paisagem toda que você tem, né? Nós temos foto de uma maratona que você fez, de uma ultramaratona que você fez, que você, conforme você explicou para a Tatiana Produção, não tinha como você se fotografar, então você foi fotografando, dá para ver. Você lembra onde é? Esse foi um fotógrafo que concedeu as imagens para mim. E ele foi tirando foto do percurso. Ele faz fotos ótimas, como a gente pode ver. Esse foi a ultramaratona que eu fiz em janeiro, a Brasil 135 miles, que são 217 quilômetros nesse lugar lindo. E faz parte do Caminho da Fé. Certo, que é em Minas. Isso, começou em São Paulo, bem na divisa, e acabou em Minas Gerais a corrida. Essa você teve um desafio de ser inscrita, de participar sem conhecer o trajeto? Esse foi um grande desafio, um dos grandes desafios que você já teve nessa tua carreira de ultramaratonista. Conta como é que foi. Eu fui convidada para participar na condição que eles chamam de laboratório. Certo. Então, esse foi o 10º ano que teve a corrida. Nenhum ser humano nunca se propôs a fazer essa prova da maneira que eu fiz. Certo. E é nunca ter pisado no percurso, nunca ter conhecido o percurso de nenhuma maneira e nunca ter participado da prova, obviamente, e sem apoio nenhum, como Survivor, que eles chamam. E eu aceitei o desafio. E fui, deu certo, eu consegui completar. E havia uma classificação? Como é que você ficou na classificação nessa prova? Nessa corrida eu fui para completar mesmo. O desafio era completar para o diretor da prova abrir a oportunidade para as próximas pessoas que quisessem de conseguir ser inscrita, porque se eu não completasse, ele ia ter que escolher outra pessoa a dedo de novo para ver se conseguia completar nessa condição. Eu
que é um pouco improvável de acontecer, porque ninguém quer ir sem conhecer. E agora? Você pode ir de novo? Agora você pode ir de novo? Posso, claro. Quando que acontece? Acontece todo mês de janeiro. Todo mês de janeiro. Todo mês de janeiro. É uma corrida muito especial, vem gente do mundo inteiro. É a corrida mais difícil do Brasil. Ela é realmente um desafio muito grande. Não vou dizer que é fácil, é muito difícil. Ela mesmo com apoio móvel, que é como 99% dos participantes fazem, até os que já participaram, se recusam a fazer ela sem apoio. Certo. Como eu fiz, sem Você conhecer. fez sem apoio? E sem apoio móvel. Eu fui com 2 pacers revezando. E foi muito duro para eles também, mesmo revezando, foi muito duro. Não é fácil ser pacer. Não é o percurso não é fácil, mas é gratificante. Como é que é o pacer? Explica para o pacer ele vai te acompanhando com tudo que você precisa. Durante carro, moto, não, no meu caso foi a pé, foi correndo comigo. Por isso que eu escolhi 2 e foram revezando em alguns trechos comigo. Certo. E eles iam também me ajudando a dar ritmo na prova para eu não parar muito. Eu segui o percurso. Né? Nenhum deles falava, para com isso, vamos descansar, que estou cansado. Teve algumas vezes que não conseguiram me acompanhar. E eu fiquei algumas partes sozinha. Mas isso acontece, é natural. Mas eu confiava bastante nas 2 pessoas que eu escolhi para participar comigo. E eu sabia que eles iam me dar toda a força. E realmente foram assim, essenciais. Sem eles, eu não conseguiria completar esse desafio. Eu tenho plena consciência disso. E os pacers, como é que você escolhe? Eles estão à disposição ali na organização ou você que escolhe e leva as 2 pessoas que vão te acompanhar? No meu caso, eu já conhecia bem as 2 pessoas e eu escolhi. Mas também, por exemplo, para pessoas de fora que não podem trazer pessoas conhecidas, eles dão dicas de algumas pessoas que se oferecem para ser pacer. Ah, tá. E agora com apoio móvel é melhor, né? Também, né? Com apoio móvel fica tudo muito mais fácil. Precisa de patrocínio, logicamente. Exatamente, ou a própria pessoa ter condições de conseguir pagar isso, porque é caro, não vou dizer que é fácil, não. Ter um carro apropriado, né? Claro. Conseguir seguir nessas trilhas. Porque o trajeto são trilhas, né? O trajeto é bastante... A altimetria varia muito. Certo. O próprio terreno, ele é muito variado. Às vezes é terra, às vezes acontece de chover, como choveu nos 2 dias que eu participei. E aí você está ali, ao tempo, né? Não tem como... No seu caso, por exemplo, sem o apoio móvel, você não tem para onde fugir, né? Eu tinha que continuar. Continuar, mesmo com chuva. Foi, chuva de pedra nos 2 dias. Essa BR-135 é a maior do Brasil? É a maior ultramaratona em termos de distância, em termos de quilometragem? Ou tem maior? Não, tem maior. Eu acho que, se eu não me engano, tem maiores sim. Mas em nível de dificuldade, essa é considerada... Por causa dos altos e baixos. Exatamente. São as montanhas de Minas Gerais. Exatamente. Bom, o programa Assunto Cidade, nós trouxemos aqui na semana retrasada um surfista de ondas gigantes. Ele não gosta de surfar onda pequenininha, não. Ele gosta de surfar ondas gigantes. Já surfou ondas que chega a 20 metros. E hoje, ao invés de trazer uma pessoa que corre, que faz um pedestrianismo, vem a Cristiane Oliveira, que é ultramaratonista, que corre mais do que uma maratona. A gente vai fazer um pequeno intervalinho para voltar já, explicando todos esses troféus da Cristiane, todos os prêmios que ela já conquistou, ela que é moradora de Guarujá, comerciante também, empresária aqui no Guarujá, e nós vamos também mostrar umas fotos de algumas paisagens, de algumas provas que ela participou. Fique conosco que é rapidinho, voltamos já. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem
usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. O IGC do MEC confirma. O UNAERP faz parte do Grupo de Excelência do Ensino Superior. O Índice Geral de Cursos do MEC é o principal indicador de qualidade da educação superior no Brasil e posiciona a UNAERP entre as 10 melhores universidades públicas e privadas do estado de São Paulo e uma das melhores do Brasil. Parabéns, coordenadores, professores, colaboradores, ex-alunos e alunos. UNAERP 90 anos. Faça parte dessa história. Processo seletivo. Provas agendadas. Inscreva-se. Pitanga Mall, o centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem o seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitanga Mall, que garante infraestrutura e conforto para suas compras ou lazer. Passe uma tarde no Pitanga Mall e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Espetinho Leomil, uma opção de espetos com grife. Você também tem o restaurante japonês Debidu, o único com self-service do Guarujá, onde você se serve à vontade com o diferencial dos pratos quentes. No vestuário, a boutique Fruto Doce faz a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Saúde e bem-estar você também encontra no Pitanga Mall, com o talento e a eficiência comprovada da Dinapodóloga. Além disso, o Pitanga Mall também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com a franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitanga Mall. Sinta-se em casa. A casa é sua. Olá, amigos. Voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje, um desafio de entrevistar aqui a ultramaratonista Cristiane Oliveira. Desafio porque a menina corre, viu? Ela corre muito mais do que uma maratona. Para você que acha um desafio correr 42 quilômetros, ela já correu 200 e pouco, 100 e tanto. A ultramaratona é a modalidade de pedestrianismo que impõe um percurso maior do que o percurso oficial de uma maratona, que é de 42.195 metros. Como eu prometi no primeiro bloco, nós voltaríamos agora para a Cristiane poder explicar, ela que é moradora de Guarujá, e poder explicar aqui para a gente esse montante de troféus e medalhas aí. Vamos começar pela Brasil 135, né? Você pode, eu vou mostrar aqui ou você mostra aqui? Faz. Essa aqui é a medalha conquistada na prova BR 135. Qual foi a sua classificação? O que você quer falar dessa prova? Essa foi a prova que eu fiz como desafio, como eu estava comentando contigo. E eu acabei tendo um resultado assim que eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu terminei como a primeira brasileira a completar a prova esse ano. E olha a paisagem que você tinha. Eu acho que ajudou, tenho certeza que a paisagem ajudou bastante. E sem contar que todas elas tinham apoio móvel, já tinham participado da prova, algumas participantes já tinham feito a prova, conheciam bem o percurso. Eu fiquei muito feliz com esse resultado mesmo, e fiquei atrás apenas de 2 americanas, que são atletas profissionais, e que já conheciam bem o percurso, já tinham feito vários anos atrás essa prova, várias vezes, e consegui passar uma das americanas. Então, eu coloquei na minha cabeça que
Entre as 3 primeiras tinha que ter uma brasileira mesmo, questão de honra. Fosse qualquer a minha condição no momento. Claro. E deu certo, eu fui feliz nessa vontade, deu certo, graças a Deus. Você teve uma prova já em Portugal, já correu em Isso. Portugal. Essa aqui é a medalha de Maratona de Lisboa. Isso, é um percurso muito bonito, eu indico muito para quem quer um desafio fora do Brasil, porque o percurso é realmente de tirar o fôlego. Ele começa em Cascais e vai até Lisboa. Eu fiz essa prova porque minha mãe quis fazer a meia maratona, que é dentro de Lisboa mesmo, e para mim, como meia maratona eu acho uma corrida muito rápida, eu fui mesmo para participar e para conhecer lugares que eu ainda não conhecia correndo. Sua mãe te estimulou a correr, mas aí ela parava na metade da maratona. O percurso é totalmente, nessa prova o percurso é totalmente diferente. A minha maratona fica dentro de Lisboa mesmo e a maratona começa em Cascais e vai passando pela costa e passa pela costa em Lisboa também e segue até o oceano. Cenário formidável, né? Fantástico, fantástico. Dá Muito tempo lindo. de apreciar, assim? Como é que você consegue conciliar a tensão do desafio esportivo e a paisagem que está à sua volta? Eu, como fui para acompanhar minha mãe, né? Eu fui mesmo para apreciar, para conhecer alguns lugares que eu ainda não conhecia em Lisboa, então eu apreciei bastante. A ultramaratona internacional 48 horas do Atlântico, essa foi em Guarujá. Isso, essa foi a primeira edição no ano passado, foi em dezembro, e foi um grande desafio para mim, uma grande experiência, onde eu fiz de tudo para vencer a prova, porque eu adoro o local onde ela foi realizada, que é ali no final da enseada, bem de frente para o mar, assim, ajudou muito. Com a brisa. Nossa, muito gostoso. Eu estava fazendo muito sol, né, no final do ano, e aí eu consegui fazer em 38 horas, Certo. 225 quilômetros. Nossa. 225 quilômetros e meio, mas eu estava buscando o primeiro lugar, eu passei um pouco mal depois de 37 horas de prova, e aí eu estava buscando o primeiro lugar, estava bem pertinho, e estava em segundo lugar, aí comecei a passar muito mal, eu achei melhor parar, todo mundo estava comigo também, achou melhor eu parar, e aí eu parei por 10 horas, e mesmo depois de 10 horas, no final eu consegui correr mais 1 hora, foi num ritmo até legal, fiz um pouco mais de 10 quilômetros em 1 hora, consegui voltar, né? Voltou pro brilho, Com voltou pro jogo. Com muita teimosia, ninguém deixando, eu falei, eu vou de qualquer jeito, fui. E somando esses 10 quilômetros, eu fiquei cerca de 40 quilômetros da vencedora. Eu achei pouco e todo mundo achou pouco também. Para 10 horas de diferença, que eu não participei, a ganhadora está apenas 42 quilômetros em 10 horas, 40 quilômetros em 10 horas, é pouco. Então, esse ano, se eu não for para a Grécia, eu vou refazer essa prova para fazer no mínimo 300, 320 quilômetros. Fazer a prova direito. Certo. E o percurso foi a Praia da Enseada? Praia da Enseada. Foi ali no final da enseada, 200 metros para lá, 200 metros para cá, numa pista. Agora não é para qualquer um, né? Tem que estar preparado para isso também, né? Tem que querer, tem que treinar, e tem que gostar muito. Imagino. Tem que gostar muito de correr, porque cansa, óbvio que cansa. Então você tem que gostar, acima de tudo, você tem que gostar daquilo que você está fazendo, porque tem uma hora que não é mais o corpo, não é mais nada que está comandando ali. É mesmo a sua vontade de continuar e terminar o desafio da melhor forma que você puder, mas terminar. Entendi. Então essa última hora foi importantíssima para mim voltar em qualquer condição. Eu fiz 10 quilômetros e foi muito, eu fiquei muito feliz. Porque 10 quilômetros em 1 hora tem muita gente que acorda e não consegue fazer 10 quilômetros em 1 hora. Tem mesmo 37 horas de prova, 10 horas parada, passando muito mal, e consegui voltar. Mas assim, se eu tivesse feito 200 metros nessa última hora, para mim já seria muito gratificante, porque eu consegui voltar pro jogo. Entendi. No final das 48 horas. Tem hora que, como você falou, tem hora que já não é mais o corpo, parece, né? Já é a mente, né, que está correndo. Né? A mente na ultramaratona, ela é muito importante. Você tem que estar sempre com um pensamento positivo,
mentalizar o seu objetivo, por que você está lá, qual é a sua meta. Não sonhar também, por exemplo, chegar lá na hora e fazer muito mais do que você se propôs a fazer. Entendi. É o que eu falo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Que a minha primeira ultra eu não pensava nem que ia fazer 100, estava treinando para ser 75 e fiz 160,5. Então foi uma coisa que aconteceu e eu não recomendo até. Você falou que teve uma prova que você passou o tempo todo se trocava e se alimentava, assim. Tem equipamento próprio para isso? Tem uma mala especial para isso, assim, para você, uma mochila especial, alguma coisa assim, um equipamento próprio para você não precisar parar, por exemplo, para beber água? Para beber água ou líquido? Tem provas que não tem nem os postos, né, os postos de hidratação. Então, são tipos de prova um pouquinho mais complicadas de fazer. Ali na foto que você está com a mochila, né? Que exige uma autossuficiência. Então, ali é uma mochila de hidratação que eu utilizei nessa prova para não ficar com sede. Porque é muita montanha, muita subida. Ali o que a gente está vendo é um canudo, é praticamente um canudo. Isso, isso. É um canudo e ele fica conectado à mochila de água. Entendi. Que fica dentro da mochila. Cristiano, só para a gente esclarecer aqui, tem umas medalhas aqui na mesa, tem a de Búzios, né, que foi a primeira. Tem a que está no meio. Mas essa eu não fiz com a mochila de hidratação, porque tinham muitos postos de hidratação, de alimentação. Então foi uma prova bem completa nesse quesito. As fotos que nós estamos mostrando agora são da prova de Guarujá. Ali no Guarujá. Da prova de Guarujá. Oi. Se quiser, o Michel pode ir passando as fotografias e vamos explicando. Essa qual é? Essa foi minha primeira ultramaratona, que foi a virada esportiva, de 24 horas. Aí já tinha bastante tempo de prova, cerca de 22 horas de prova. E o menino que estava ali comigo, ele estava carregando banana e água para mim. Banana é bom, né? Para evitar... É bom, ajuda nas contrações musculares, ajuda a evitar... Até a parte da articulação ajuda bastante também. A banana e a água ali. Tem mais foto, Michel? Essa já é uma parte noturna. Foi de madrugada ali, ó. Me empolguei, só tinha eu ali quase na pista. Essa? Aí é no Pico do Jaraguá, um dos meus treinos que eu fazia bastante em São Paulo. Você sobe até o topo do Pico do Jaraguá? É bem gostoso. Uma trilha curtinha, é bem pequena, mas é bem prazerosa. Eu já fui, é uma maravilha. Eu fui de carro, mas já fui. Mas você foi pelo asfalto, é legal na trilha. Graças a Deus. Próxima vez você faz na trilha. E aí a Corrida das Torres. Em Caruaru, é bem pertinho. Muito bonito o percurso, são só 12 quilômetros. E é muito bonito mesmo, é uma trilha bem bonita. Aí você está no lugar mais alto do pódio. Aí foi eu no Circuito das Praias. Aí eu estou do lado do melhor brasileiro, ultramaratonista também. Ele está ali no meio comigo. Uma pessoa muito especial, o Oraldo. Beijão, Oraldo. Num momento raro de sofá, né? Do ultramaratonista, né? Isso aí foi um dia depois já. A gente tava já só dando risada. Essa você lembra? Sim, lembro. Essa daí eu tô com meia de compressão, tô com tensor. Isso daí não foi por causa da distância, e sim por causa dos treinos que eu já estava realizando para participar da minha primeira maratona, que foi em Búzios. Então eu fazia treinos longos já no final de semana, treino de 20, 30, 40 quilômetros. E essa daí minha mãe me convidou para participar com ela. Essa que eu estou com a meia e o tensor. E aí para não prejudicar nos meus treinos e até a saúde do meu joelho, da minha articulação e a parte muscular também na panturrilha, eu usei a meia de compressão, mesmo para fazer 5 quilômetros. Tem bastante equipamento, né, pelo jeito, né, para quem pratica ultramaratona, né? Bastante equipamento disponível, né? Mas também não deve ser barato, né? Também, né? Não. A própria meia de compressão é uma coisa muito cara. A polaina também, que ela não faz, ela não tá na parte do pé, ela só na parte da panturrilha. Ela também não é barata, não é acessível para qualquer atleta, infelizmente. E também óculos mais leves, óculos que não ficam as gotículas de suor, a gotícula de chuva. Então, são tecnologias que acabam encarecendo demais o produto, mas as pessoas que têm oportunidade de ter, com certeza, têm um diferencial na corrida.
Na hora da resistência, né? Sim. Essa você lembra? Com essas... Sim. Foi minha primeira maratona. Foi o Búzios comecinho, também. foi em Búzios. Ainda a estrada de paralelepípedo. Aí também foi em Búzios. Búzios é uma corrida cross-country, né, que a gente chama. Tem paralelepípedo, tem asfalto, tem terra, tem trilha, Tem tem de mato, tudo. tem praia. Muita praia, lógico, dá volta É. em Búzios. E aí foi o final. Montanhas, mato. Isso, aí em São Sebastião, pertinho também. Aí é uma descida do, acho que é um gasoduto. Aí também... Aí o desafio te levou para dentro d'água. Foi, tem rio. Literalmente. Tem rio, tá dentro do percurso, a gente tem que passar. Não pode... Ninguém é café com leite, não, senão não Entendi. vale. Tem que cumprir o trajeto. Tem. O trajeto, ele estabelece a passagem ali pelo rio ou foi um acaso? Então, Sim, estabelece. E essa é a da Corra pela Sua Cidade, né? Isso, foi uma missão da Nike, onde eu já estava treinando já para a Maratona de Búzios. E era uma missão muito legal que eu decidi participar, feita pela Nike, que foi a primeira missão que eles fizeram, eu me empolguei bastante, que é o Corra pela Sua Cidade. Certo. Então você corria, então além de eu treinar, eu tinha um objetivo em comum, que era fazer São Paulo vencer a missão. Claro. E lá fui eu, comecei a publicar os treinos. E acabei que fui a brasileira, a pessoa que mais fez quilometragem durante os dias da missão, que foram 10 dias de missão. E entre homem e mulher eu fui a pessoa que conseguiu acumular mais quilômetros. Mas assim, não foi nada individual, porque eu estava treinando normalmente. E fiquei muito feliz por São Paulo ficar em primeiro lugar também, Claro. porque Rio de Com a Janeiro... sua ajuda. É. Bom. Eu consegui somar mais uns quilômetros. A ultramaratona, ela pode ser disputada por tempo ou por quilometragem, né? Sim. São duas formas diferentes. Sim. A quilometragem, que é um percurso pré-estabelecido, e aí quem chegar primeiro... É o que venceu. Quilometragem, quem chegar primeiro ganha. Tá. E por tempo é quem fizer a maior quilometragem. Num tempo determinado. Em 24 horas, no caso. Quem correr mais, ganha. Certo, entendi. Cristiane, explica esses troféus aqui para a gente não deixar de falar de todos e eu não cometer a leviandade de não enaltecer algumas classificações importantes que você teve aqui em primeiro lugar, por exemplo. Explica. Eu gostava bastante, assim, gosto muito de natureza, então acaba me favorecendo muito, até na colocação final também. Essa daqui é da Corrida das Torres, que eu fiquei em primeiro lugar. Certo. Na minha categoria, uma corrida muito bonita mesmo, muito legal, bem quente, bem no meio do mato. No Tinha Caruara. rio, em Caruara, ou lugarzinho quente, mas é um grande desafio. Pelo menos correndo você foge dos mosquitos, né? Do Caruara, né? É o que a gente fala, no meio do mato, você não precisa colocar nem repelente. Não. É só não ficar parado e continuar correndo. Isso é um ponto bom, né? Então, Isso é legal. Um bom jeito de conhecer o Caruara, né? Exatamente. Essa aqui. E esse aqui? Esse aqui foi em Itanhaém, que eu fiquei em primeiro lugar na categoria também. Mongaguá também. Em Peruíbe também. Peruíbe? Não, esse aqui é Riviera. Riviera que esse aqui foi interessante. Ó, vou até levantar isso aqui, porque é muito interessante, muito significativo. E foram só 10 quilômetros, pouquinho. Foi um percurso cross também, na areia e nas pedras, né, dentro de Riviera. Mas foi a primeira vez que eu subi no pódio. Então eu fiquei muito feliz. É um estímulo, né? Foi o teu estímulo. Nossa, é mágico. É mágico, a gente nem acredita. A gente fala, nossa, tanta gente treinando também, é muito gratificante. Aí você começa a ver o resultado de tanto treino, de tanto esforço. E esse aqui foi em Peruíbe, um troféu bem bonito também, fiquei em primeiro lugar. Esse aqui tem uma história bem especial, porque esse troféu foi de uma prova que eu participei num domingo em Peruíbe. E no sábado eu tinha uma corrida de montanha em Mogi das Cruzes. No sábado seguinte? Não, no sábado, o dia que antecedeu a prova de Peruíbe. Então foram 15 quilômetros em Mogi das Cruzes, no Pico do Urubu. Quem conhece sabe que é uma pirambeira, que a gente chama, uma montanha umas montanhas bem chatinhas de subir. Assim, não dá para subir correndo. Com trilha, né? E na trilha, né? Na trilha também, então tinha trilha. Então aí eu fiz essa de tarde, foi de tarde.
E aí eu fui sozinha, então eu fiquei em primeiro lugar na categoria, lá em Mogi das Cruzes. Peguei o carro, fui para Peruíbe. Meu, muita chuva. E pegou em primeiro lugar também. E aí eu cheguei cansada, toda cheia de terra, ainda sem tomar banho. Cheguei em Peruíbe, só queria dormir, preocupada com a prova. Nem dormi direito, dormi muito pouco. Claro. E aí fui pro solzão, calorzão de Peruíbe. Participar e acabei ganhando também. Então foram 2 troféus. E um final de semana, em menos de 24 horas. Foi bem legal. É à toa que a dona Tereza fica preocupada. Não é à toa. Né? Cristiane, mas vale a pena. A gente estava falando logicamente do custo, de tudo isso e tal. Agora morando em Guarujá, você participando dessas provas, você vai estar levando o nome de Guarujá para esses eventos. Logicamente é uma ultramaratonista de Guarujá. Nada mais justo que, quem sabe, aí, fazer um apelo a algum empresário ou às empresas de Guarujá aí para tentar enaltecer aí o trabalho que você faz, esse talento que você tem para o esporte e, quem sabe, ser um possível patrocinador aí para viabilizar a sua participação nas próximas competições. Tomara que tenhamos aí algum empresário. Se você quiser, faça seu apelo pessoal. Com certeza, é muito importante para mim continuar correndo, porque eu gosto mesmo, é um amor pela corrida, e eu tenho uma loja, também tem a ver com isso, que está no mesmo segmento, que é de suplementos e moda fitness. E acessórios também, para treino, para corrida, para academia, para várias modalidades esportivas. Tem que ter roupa própria para isso. Para treinar, para correr, para pedalar. É sempre bom você ter coisas, acessórios e roupa, vestuário, suplemento, que te ajude a conquistar o seu objetivo ali na prova, seja de completar, seja de vencer, seja uma boa colocação. Tudo isso é muito importante, realmente faz a diferença. Então, em janeiro, eu vim para cá já com a ideia de montar a loja. E graças a Deus eu estou com a loja no Pitanga Mall. Estou muito feliz. Faz um pouco mais de um mês que abriu. Que bom. E eu já estou conseguindo atender bastante pessoas daqui, da Baixada também. E eu fico muito feliz. Eu também vendo online para o Brasil inteiro. Eu tenho muitas pessoas que me conhecem, que já pediam dicas para mim de alimentação, de suplementação, de acessórios. Então eu também disponibilizo bastante coisa que eu uso. E um pouco de informação que ajuda aí os adeptos, né? Tomara que essa entrevista leve mais pessoas lá à sua loja, tanto para lhe perguntar sobre o esporte, para tirar alguma curiosidade, quanto para consumir na sua loja os seus produtos. Com certeza, qualquer tipo de treino, qualquer coisa que eu puder ajudar, para mim é uma honra, para mim é um prazer, porque é um assunto assim que eu respiro, o esporte, e para mim é muito gratificante ter a oportunidade de, além de correr, participar das corridas que eu gosto de participar, ter uma loja, trabalhar nesse segmento e atender as pessoas, acabar ajudando as pessoas também a fazer parte desse mundo tão gostoso que é o mundo do esporte. E para mim é uma honra também levar o nome do Guarujá. Eu levo o nome hoje utilizando a minha marca, que é a Top Fit, mas também seria uma honra, um prazer levar outras marcas para fora também, porque eu tenho a perspectiva de poder participar de ultramaratonas fora do país e também aqui no Brasil, divulgar tanto aqui no Brasil como fora. Guarujá é um lugar lindo, é um lugar que as pessoas vêm, os estrangeiros vêm e ficam fascinados. Então, assim, eu tenho certeza que se eu divulgar, se eu falar, as pessoas com certeza vão vir para cá e vão gostar e não vão se arrepender. E, assim, Guarujá, eu acho que é uma das cidades mais lindas do Brasil, então para mim é realmente um prazer poder representar essa cidade. Com certeza. E uma honra para Guarujá contar com o seu talento para o esporte. Obrigada. Infelizmente, o programa Assunto Cidade está chegando ao final, não teríamos nem como mostrar mais coisas, tem um monte de coisa mais ainda para conversar, mas queria te agradecer muitíssimo pela entrevista e deixar aí para o público, para o telespectador, essa experiência da Cristiane Oliveira, moradora de Guarujá, ultramaratonista e empresária. É você que
está pensando duas vezes, é um esporte para ser praticado, é um esporte interessante para ser praticado, mas tem que estar preparado. É melhor pegar umas dicas com a Cristiane. Te agradeço pela entrevista, deixo o espaço para você despedir do telespectador. Eu que agradeço a todos pela atenção nessa reportagem que o Valdir fez comigo. Valdir, muito obrigado pela oportunidade. Tati, muito obrigada pelo convite. É uma honra, repito, é uma honra para mim estar tão pouco tempo aqui no Guarujá e já estar participando de um programa tão importante que oferece tanta informação como esse programa aqui do Valdir. Para mim é uma felicidade imensa, uma oportunidade única que eu nunca mais vou esquecer. Está guardado no meu coração. Obrigada. Obrigado a você. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.